Talvez o melhor episódio, é o meu favorito. É uma história muito intensa, muito claustrofóbica, tá? Muito bizarra também. E ela é muito bem dirigida, com enquadramentos belíssimos, riquíssimos. E você vai ficando numa tensão incrível. Você não consegue sair da cadeira, você rói as unhas. Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Então você já sabe. Vem comigo! Guillermo del Toro, o grandíssimo cineasta e também produtor, roteirista e gênio das artes cinematográficas, entusiastas do cinema de horror e de monstros, produziu para a Netflix como produtor executivo série antológica de horror. Ele escolheu 8 diretores e deu dinheirinho para eles fazerem uma historinha de horror de 1 hora. Alguns fizeram episódios incríveis e alguns fizeram episódios mais ou menos. Mas, no geral, é uma série satisfatória porque os episódios bons valem muito a pena, tá bom? E, afinal, série antológica é isso. Nem sempre todos são incríveis. Às vezes sempre vai ter um mais abaixo que o outro, muito pela questão de gostos nosso, né, de cada um. Eu acho que algumas pessoas criticam bastante, ela não ficou tão aclamada lá fora, por tratar-se de episódios que flertam bastante com o horror não tão pesado, não tão assustador, sabe? Não é aquela série, né? Não é aqueles episódios que assustam, que dão medo, mas são uma coisa mais de contos clássicos, o horror simples, mais sinistro, né? Uma coisa mais sutil, mais suave. Então eu acho que isso afetou bastante algumas pessoas a não gostarem, né? A terem opiniões divisórias sobre alguns episódios, tá? Mas vamos lá, eu vou comentar para vocês sobre todos os episódios, especialmente eu vou dar uma detalhada nos episódios que eu gosto um pouco mais, tá bom? Episódio 1, tá? É o episódio dirigido pelo Guillermo Navarro, que conta a história de um cara que trabalha revendendo coisas velhas, velharias, coisas usadas. Ele compra lote de coisas, né, que vão meio que a leilão e revende. Só que ele está endividado, ele está ferrado de grana e ele precisa urgentemente conseguir dinheiro para poder pagar essas dívidas. E aí ele acaba comprando um lote de coisas usadas, coisas velhas, velharias, que tem uma mesa e uns livros bem sinistros e que vai fazer com que algumas coisas aconteçam, tá? Esse é um dos grandes episódios da série antológica. Ela abre muito bem com esse episódio, né, que é estrelado pelo Tim Blake Nelson, né, chamado Lote 36. Tem uma reprodução muito bacana, uma atmosfera muito sinistra, muito tensa, né, uma fotografia muito legal. E o Tim Blake Nelson, ele dá um show de atuação nesse episódio, tá? E é um dos episódios que tem o melhor roteiro, assim, dinâmico, na questão de como o tempo passa e como é bem dirigido. E a gente acaba... e também um dos que tem um tempo de tela menor, né? São 45 minutos. Então por isso que passa um pouco mais rápido. Mas assim, é um dos mais interessantes e eu gostei demais desse episódio. Graveyards, Rats, Ratos do Túmulo, né? Ele é baseado num conto já clássico de muitos anos e foi adaptado pelo Del Toro para esse episódio, dirigido por Vincenzo Natali. Conta a história de um homem que costuma roubar coisas de túmulos, né? Ele abre caixões, rouba as pratas, rouba os ouros,
rouba dentes e revende tudo. E ele também tá bem fudido de grana e ele acaba se ferrando quando ele vai abrir um túmulo para conseguir uns dentes de ouro de um morto, tá? E muitas coisas bizarras com ratos vão acontecer. E é um dos episódios, talvez o melhor episódio, é o meu favorito. É uma história muito intensa, muito claustrofóbica, tá? Muito bizarra também. E ela é muito bem dirigida, com enquadramentos belíssimos, riquíssimos. E você vai ficando numa tensão incrível. Você não consegue sair da cadeira, você rói as unhas. Eu acho que, assim, é uma das melhores adaptações aí de contos recentes, apesar de ter algumas leves mudanças, né? Como a questão de uma caveira que aparece lá pra frente. Então, assim, tem um bichão também no meio. Eu adorei, é o meu episódio favorito, é incrível. O episódio 3 é dividido pelo David Pryor, é um dos diretores atuais aí que vem fazendo um trabalho com horror bem interessante. Eu já recomendei um outro filme dele aqui, clica nesse vídeo chamado The Empty Man. E aqui em Autópsia, ele tem um roteiro do David S. Goyer, também é baseado num short story, né, numa história de um conto, que o David S. Goyer e o Guilherme Del Toro adaptaram, né, e escreveram o roteiro. E é atuado pelo Faye Murray Abram, um ator clássico aí já do cinema, das séries. Fez Homeland, fez Amadeus, fez diversos filmes clássicos aí. E é uma história muito bizarra, muito bizarra. Uma caverna em que eles escavam para pegar minério, tem uma explosão, morrem mais de 10 pessoas, o cara comete um suicídio no começo da história, e coisas sinistras, bizarras acontecem, e o médico legista, que é interpretado pelo Abraham, vai lá para tentar descobrir o que aconteceu com esses corpos e por que essas coisas vão acontecendo. Eu gostei bastante, mas eu senti um pouco de falta de mais tensão e um pouco mais de medo, de horror nessa história, sabe? Ela é mais bizarra do que sinistra, mas é muito boa também, e o David Pryor dirige muito bem, tá? É bem interessante. São, assim, 3 grandes inícios, 3 grandes episódios, já começam com esses 3 episódios. Pá! Depois o episódio 4, The Outside, dirigido para Anna Lilly, né? Que é um episódio bem estranho, ele tem um toque meio Cronenbergiano, fala bastante sobre o universo feminino, o universo de maquiagem, o universo de moda, de questão de beleza, de questão do feminino, né? Ele passa bastante tempo desenvolvendo essa ideia e no final ele acaba sendo um pouco rápido demais. Eu acho que se ele tivesse mais tempo para poder desenvolver melhor e dar um toque final um pouco mais, não tão rápido, um pouco mais longo, interessante, mais assustador, seria um pouco mais interessante. Eu acho que é uma boa ideia, mas que funcionaria melhor se fosse escrita para um filme em longa-metragem com mais de 1h30, sabe? Ele discute conceitos de beleza, de ego, né? Sobre universo de, não de modelagem, mas da questão da beleza, da moda, né? Do que está em moda, do que está em alta, né? Da televisão influenciando, das mensagens, das vendas. Então, assim, tem muitos conceitos interessantes, mas que, infelizmente, por pouco tempo ele não consegue explorar tanto, tá? É o episódio mais fraco para mim, mas não deixa de ser interessante. Pickman's Model é um episódio bem interessante, né? Dirigido pelo Kate Thomas, que
conta a história de um estudante de pintura que acaba se deparando com outro estudante de pintura que tem alguns trabalhos um pouco mais diabólicos, digamos assim, mais demoníacos, e como essa maldição vai afetar ele de certa forma, né, de como isso vai afetar toda a sua mentalidade, influenciar a cabeça dele e de uma maneira muito complexa. É um episódio interessante, né? Eu gostei, mas ele não me impactou tanto, né? Ele é bem atuado, bem dirigido, mas eu acho que faltou explorar um pouco mais o roteiro, sabe? Eu não sei, não me impactou tanto, tá bom? Eu acho que ele faltou talvez a atmosfera de horror e menos o horror. Eu acho que ele quer chocar mais do que criar mais que uma atmosfera. Então talvez isso tenha me incomodado um pouco. Tá? Sonhos na Casa da Bruxa. É bem interessante. É dirigido pela Catherine Hardwicke. Também é baseado no Lovecraft. Esse tem uma áurea bastante gótica, clássica, assim. É uma das produções mais bonitas do episódio. Estrelado pelo Rupert Grint e pelo Ismael Cruz Córdoba, né, o famoso amigo do Harry Potter, né, o Ruivão, e eu agora o famoso pelo Arondir, na série do Anéis de Poder. É uma história bem interessante sobre dois irmãos gêmeos. A irmã desse garoto morre quando ele é jovem, né, quando eles são crianças, adolescentes ainda. Crianças. E aí ele vai em busca de tentar fazer com que ela volte, né, a viver. Né? Ele vai em busca de várias coisas até que se depara com uma bruxa. Né? A história é um pouco complexa e confusa em alguns momentos, né? Deixa meio rocambolesca demais, mas a produção da série, a produção do episódio é incrível, né? As cores, a fotografia, a direção é muito boa, né? Então vale muito a pena, remete bastante o cinema clássico de gótico e é muito legal, é muito legal. Eu gostei desse episódio, apesar de ser um pouco confuso a história. The Viewing, a exposição, como é que é o nome em inglês? The View. E aí chegamos em The Viewing, é dirigido pelo Panos Cosmatos, o diretor de Mandy. Ele é um diretor interessante, ele sabe filmar, ele sabe posicionar a câmera, ele tem um trabalho visual artístico de cores assim que ele consegue escolher com o seu fotógrafo muito legal. Nesse episódio ele trabalha uma atmosfera setentista com muitos filtros amarelados, mais quase pro alaranjado, que é interessante de se ver. É uma personalidade muito bacana, com uma fotografia experimental, uma trilha sonora que lembra bastante o cinema B, underground, exploitation, assim como também a fotografia, né, os efeitos ali que ele coloca de pós. O elenco é bom, tem o Peter Weller, o Eric Andre, Steve Agee, sim, tem a Sofia Boutella, mas ele não consegue. Isso já é um trabalho, já é um problema recorrente dos outros filmes dele, né? Mesmo em Mandy e além do Arco-Íris, né? Que ele sofre com diálogos, com a questão de timing no diálogo, desenvolvimento dos personagens com diálogos. Ele demora demais nisso. Né? Eu acho que a passagem de tempo dos filmes dele são até interessantes, mas ele acaba atrasando muito o desenvolvimento e fica meio efandonho, meio chato demais em alguns momentos. Esse episódio ele demora praticamente 45 minutos para apresentar os personagens
ele praticamente não apresenta a trama, ele só apresenta os personagens em 45 minutos e de repente acontece um negócio lá muito louco, né? Também lembra Lovecraft. Basicamente o Lovecraft está sempre passando por esses episódios. Então ficou meio confuso, tá? Não confuso, ficou um pouco chato. Ficou um pouco chato, tá? O Del Toro também revisa esse episódio, ele praticamente acho que revisa todos os roteiros, né? Então, eu não sei. Eu acho que se ele conseguisse diminuir isso aí, teria sido muito melhor, tá? Ou colocado mais coisa durante esses 45 minutos de diálogo e atmosfera inúteis. Que é uma atmosfera que não tem tensão, não tem medo, não tem nada. Só traz um clima anos 70 e bizarro. E que não afeta nem um pouco na história do que vai vir depois. Então, ficou devendo bastante. Esse é um dos piores, né, o segundo pior para mim. Jennifer Kent, de Murmurro, ou Murmurro, é muito bom esse episódio. Ele segue uma linha clássica de horror bem interessante, uma linha bem anos 60, 70, né? O que eles chamam hoje de pós-horror, né? E tem o roteiro, tem a cara do Del Toro, ele é baseado num conto dele. Casal que sofreu uma perda de filhos, né? Eles são observadores de pássaros e eles observam um pássaro específico, que é o pirlito, acho que é isso, pirilito. E eles acabam indo para uma casa onde morou um casal, né, com uma moça e uma filha, e eles começam coisas a acontecer. E esse casal protagonista, que é estrelado pela Ace Davis e o Andrew Lincoln, né, o nosso famoso Rick, do The Walking Dead, que saudades que eu tava de ver ele atuando, ele é muito bom ator, mas quem dá show é a Ace Davis. E eles também sofreram com o filho que morreu, né? Então eles têm uma coisa incomodando o casal ali, eles não conseguem dialogar sobre isso, né? E isso vai ser muito importante com a relação com a casa e com o murmúrio que ela começa a ouvir, não só o murmúrio dos pássaros, mas o murmúrio dentro da casa, né? E é muito bem dirigido, muito bem feito, a questão de horror, de como isso afeta ela, a personagem da S. Davis, que é a Nancy. E é muito bonito esse episódio, ele é um horror belo, sabe? Um horror meio que não romântico do romantismo entre homem e mulher, mas romântico no sentido de amor, né? É bem interessante. E termina bem, termina com um episódio bom, muito bem dirigido. A Jennifer Kent é a diretora do Babadook. Ela tem surgido aí como um novo talento nesse cinema de horror recente. Então, eu gostei bastante dessa antologia de horror, né? Tem alguns com problemas, mas no geral eu gostei de 4 ou 5 bastante. Então, de 8, gostei mais do que desgostei, né? Espero que a Netflix dê continuidade, porque é muito legal esses filmes e deixa os diretores experimentarem bastante, né? Contarem novas histórias. Eu espero que o Del Toro consiga trazer alguns diretores clássicos aí, como Dario Argento, Brian De Palma, John Carpenter. Imagina trazer algum desses aí numa próxima leva, né? O Takeshi Miike, o Kiyoshi Kurosawa, trazer uma galera também japonesa aí, até o Bong Joon-ho ou o Park, sabe? Trazer uma galera que também já flertou com filmes de horror, que fazem filme de horror também, que estão aí mesmo que no auge, como esses dois coreanos. Trazer uma galera nova também é legal. Tem uns coreanos ótimos aí, o cara do The Wailing, que eu sempre esqueço de pronunciar o nome dele, como eu pronuncio o nome dele.
Então dá para trazer novos diretores, com novos episódios, com novos filmes. E não são investimentos muito caros, assim, eu acredito. Filmes de 1 hora, tá? E vai ter sempre o retorno da galera, porque o horror é um gênero mais assistido. Um dos gêneros mais assistidos e aclamados. Então contem pra mim qual foi o seu episódio favorito da antologia, o que você gostou, se você não gostou. E não deixe de se inscrever aqui em cima ou aqui embaixo. E comentem aí. Um grande abraço. Deixe seu like para fortalecer.